Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 25 de maio de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou toda a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Rimante rebas, remante reba. Ribose que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A parábola do filho pródigo que todos nós conhecemos. Inclusive, o Espírito Santo, por intermédio da minha vida, já ministrou muito sobre essa palavra. Mas o Espírito Santo ministrava sobre essa palavra muito voltada para o chamado, para o ministério, para a comunhão com Deus. Riba, Deus hoje vai ministrar no sentido literal de família. Porque a Bíblia diz que havia um homem, era o Senhor Jesus falando, que havia um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo foi ter com o pai e pediu a sua herança. Ele disse para o pai: Pai, dá-me tudo que me pertence, que eu vou para a minha vida, eu vou embora. Eu quero ser livre, eu quero ser independente. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu desejo. Porque muitas das vezes o inimigo coloca dentro do nosso coração, da nossa mente, que a vida com Deus é muito pesada, que a vida com Deus é um fardo tão pesado que estar no mundo é querer ser livre. Mas a Bíblia diz o contrário: liberdade é viver em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos no mundo, nós somos dominados, escravizados pelo pecado e pelo inimigo. Quando estamos em Jesus, o pecado já não tem domínio sobre nós. Nós pecamos porque somos falhos e pecadores. Sim, mas não pecamos dissolutamente, não vivemos pecando. Pecamos de vez em quando e nos arrependemos porque o Espírito Santo ministra no nosso coração. Ele nos mostra que estamos em pecado e nós nos quebrantamos e nos arrependemos. Então esse filho talvez de repente pensou que seria mais feliz longe da família, longe do pai. Há um ditado que diz que a grama do vizinho parece sempre mais verde. Sim, quando nós olhamos a vida dos outros, parece que a vida deles é perfeita. Parece que a nossa vida é só tristeza, só ruína, só destruição. Mas você não sabe a profundeza da vida de cada um, só Deus sabe. Você não conhece o coração, não conhece o íntimo. Você não sabe o preço que aquela pessoa tem pago para alcançar aquilo que ela tem alcançado, para viver aquilo que tem vivido, cada um com a sua porção. A palavra do Senhor diz na parábola dos talentos que cada um recebeu a sua medida.
Riba, ninguém recebeu repetidamente. Isso nos mostra que cada um tem a sua porção, cada um tem o seu chamado, o seu ministério. Riba, nós não somos iguais. Deus, Ele trabalha com cada um de nós de maneira particular. Então não inveje o próximo, não deseje a vida do próximo. Deseja aquilo que Deus preparou para ti, aquilo que pertence a ti. Rimante, reba. Temos desejado coisas que não são para nós, que ao invés de trazerem bênção, trazem maldição. Então, esse jovem, não sei se ele andou desejando a vida dos colegas ímpios da escola, da faculdade, riba da rua, do bairro. Ele decidiu simplesmente afastar-se da família, porque existem algumas circunstâncias pela qual alguém pode se afastar da família. Um casamento, missão de serviço. Vai estudar fora em algum lugar, mas ele, sem motivo aparente, decidiu sair. E com certeza, essa decisão trouxe uma tristeza no coração do seu pai. O seu pai ficou triste, o seu pai ficou orando, ficou buscando, intercedendo pela sua vida, pela sua alma. Porque a Bíblia diz que ele gastou o seu dinheiro dissolutamente. Isso mostra que ele andou pelo mundo, fazendo o que não deve, andando pelo mundo, gastando. Porque quem está nos caminhos da justiça não gasta absolutamente. O próprio Espírito Santo não permite. Ele andou vivendo a vida, gastando todo o dinheiro, até que surgiu uma crise no país onde ele estava, no lugar onde ele estava. Uma fome. A fome assolou o país. Ele começou a passar fome e começou a trabalhar nos campos, a apacentar os porcos. Imagine alguém que tinha uma herança, alguém que era herdeiro, largou tudo para servir, como pastor de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer a comida, a bolota dos porcos, e nem isso lhe davam. Ele dentro da sua casa tinha honra, tinha comida, tinha alimento. Porque ele fala que os trabalhadores do meu pai têm alimento, significa que o seu pai era um homem que tinha posses, tinha bens, era um homem próspero. Em casa tinha alimento, em casa tinha conforto. Tinha proteção, a cobertura do pai. Quando foi para a rua, começou a comer comida dos porcos, começou a padecer, passar fome. Mas Deus é tão bom, que Deus permitiu essa situação e ele caiu em si. A palavra do Senhor diz que ele caiu em si. Não, eu vou voltar para o meu pai. Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi-lhe: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Ou seja, pequei contra Deus, porque a palavra diz: honrai pai e mãe para que te prolonguem os dias da tua vida. Eu desonrei o meu pai e primeiramente desonrei a Deus porque quebrei um mandamento. Eu vou voltar para o meu pai, vou me arrepender, vou pedir desculpas. E o pai o recebeu de braços abertos. A palavra do Senhor diz que o pai deu uma festa, o pai deu um banquete, porque o pai desejava ter o seu filho de volta. Quem não quer ter a sua família unida, restaurada? Mas o inimigo tem se levantado contra as famílias. Esse jovem provavelmente foi visitado pelo inimigo. O inimigo virou a sua cabeça. Quantas situações do gênero acontecem dentro da nossa casa? O filho vira a cabeça.
Riba vai para as drogas, para o álcool, para o mundo, para a prostituição. Fica rebelde. Larga os estudos, não respeita os pais. O cônjuge larga a família, larga os filhos. E vai embora de casa, vai com amante, vai viver. Riba, o nosso Deus, Ele pode restaurar. Assim conforme Ele trouxe o filho pródigo, riba de volta para casa, Ele vai trazer o membro da tua família que se apartou, ou aquele que está dentro da tua casa, mas que a sua alma já não está lá. Riba, por causa do comportamento, o seu coração não está lá, está mais na rua, nas coisas do mundo. Riba, Deus vai entrar com restauração familiar. Deus vai libertar os filhos, vai libertar os pais, os parentes. Riba, não importa. Rima o que esteja acontecer dentro da tua casa, Deus, Ele vai restaurar. O nosso Deus é o Deus da família. E só Ele pode restaurar. A palavra do Senhor não mostra que o pai do filho pródigo ficou a procurá-lo de rua em rua, de casa em casa. Ele ficou em casa, provavelmente orando, buscando a Deus, intercedendo a Deus pelo seu filho. E Deus cercou aquele rapaz. Deus permitiu a tribulação. Deus permitiu o sofrimento e ele caiu em si. Porque o ser humano é assim, muitas das vezes precisa uma dor, um sofrimento. Veio a fome e ele lembrou, na casa do meu pai tem comida, eu volto. Aquele familiar que está afastado, que está distante, Deus também vai visitar o seu coração. Ele vai cair em si, vai voltar, seja fisicamente, espiritualmente, vai voltar para casa. Alguns estão só o corpo, o espírito não está lá. Deus vai trazer de volta. Deus vai restaurar a tua casa e a tua família em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom, porque a tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Obrigada, Pai, porque mais uma vez estamos aqui na tua santa e bendita presença. Não é Deus pela nossa força, é pela tua força, Deus. Não é porque somos maiores ou melhores, é pela tua misericórdia que se renova a cada manhã pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Ó Deus, e nós queremos te agradecer. O que seria de nós, ó Deus, sem a tua graça? O que seria de nós sem a tua misericórdia? O que seria de nós, ó Deus, se o Senhor não nos guardasse debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas? Nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas falhas e iniquidades. Perdoa, Deus, as nossas transgressões. Porque, Deus, nós reconhecemos que somos falhos. Nós reconhecemos que somos pecadores. Mas a tua palavra diz, ó Deus, que aquele que se arrepende e deixa alcançará a misericórdia. Deus, que a tua misericórdia, Deus, venha nos alcançar. Apague, Deus, os nossos pecados. Apague, Deus, as nossas transgressões e iniquidades. Lava-nos, ó Deus, com teu precioso sangue. Lava, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Lava, ó Deus. Tira a sujeira do pecado.
Que as nossas vestes estejam brancas, alvas como a neve. Rimante, rebasse, que oh Deus, nós clamamos, Deus, nessa noite pela nossa casa, riba pela nossa família, Pai. O inimigo tem se levantado, riba com todas as suas forças para destruir a nossa casa, riba para destruir a nossa família. Rimante, que riba, mas Tu és o Deus da família. Deus, o Senhor falou na sua palavra, deixará riba o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa e ambos serão uma só carne. Riba, foi o Senhor que instituiu a família. Deus, a família é o Teu plano divino. Riba, se que riba, Pai, que todo o poder das trevas que se levanta contra a nossa família, riba, se riba, venha cair por terra. Rimante, riba, seja quebrado, seja destruído, seja aniquilado. Rimando, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Rimante, rebose, que remante, reba. Riba, se que rebo, Deus, entra dentro da nossa casa, entra dentro da nossa família. Riba, e quebra, Deus, as obras do inferno, quebra, Deus, as obras do maligno. Riba, se que remande todo plano de destruição, ó Deus, contra a nossa casa, todo plano de destruição contra a nossa família. Rimante, que rebose, remante, reba. Riba, se que reba, que o Senhor comece a quebrar. Deus, que o Senhor comece a destruir. Riba, cubra, Deus, a nossa família com Teu sangue. Raba, se que reba, Deus, todas as maldições familiares, riba, que tem perseguido a nossa família de geração em geração, trazendo destruição, fracasso, riba, miséria, os vícios, o divórcio, as contendas, as brigas, a esterilidade, riba, o desemprego. Ó Deus, comece a quebrar o adultério, o homossexualismo. Rimante, que rebou tudo aquilo que tem trabalhado de geração em geração contra a nossa família. Riba, se rebou, quebra, Jesus. Rimante, que rebou, quebra. Raba, se rebou, destrua pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimante, rebou, Deus, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Riba, entra dentro da nossa casa, entra dentro da nossa família. Riba, reba, Deus, e começa a libertar os nossos familiares. Riba, os nossos familiares que estão cativos pelo diabo, sendo usados pelo inimigo. Riba, debaixo de um poder satânico, debaixo do encantamento, debaixo de uma bruxaria, debaixo de uma feitiçaria, de uma maldição, riba, de uma palavra lançada, riba, seca, rebo, quebra, rimande, que rebo, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Oh Deus, liberta a nossa casa, oh Deus, liberta a nossa família. Rimande, quebra as correntes, quebra as muralhas e as fortalezas que estão em volta da nossa casa. Riba, Deus, traga de volta aquele filho que está no mundo, Deus, rebelde. Riba, nos vícios, na desobediência. Liberta, Deus, e traga para a Tua presença. Liberta das drogas, do álcool, da prostituição, do homossexualismo. Rimande, que riba, liberta, Deus, de todo comportamento pecaminoso e nocivo. Riba, liberta da ira. O espírito de ira, riba, dentro dessa casa cai por terra. Riba, Deus, o cônjuge que saiu de casa, o esposo ou a esposa, riba, que abandonou a sua família. Riba, Deus, visita e liberta. Riba, tira as escamas dos olhos, porque no princípio parece tudo perfeito.
Riba, mas depois, por intermédio, Deus, do teu Espírito Santo, a sua visão, riba, é alterada. A sua visão é limpa. O sangue de Jesus lava a visão e eles enxergam, riba, a verdade. A verdade, riba, que a vontade de Deus é que a família esteja unida. É que a família esteja, riba, se remanda, numa atmosfera de amor, de paz e de harmonia. Essa é a vontade do Senhor para com as famílias. Riba, Deus, que a vontade do maligno seja quebrada, destruída, riba, cancelada, que não venha prosperar, ó Deus. Remova a mão do diabo de dentro da nossa casa. Remova a mão do diabo de dentro da nossa família. Remova, ó Deus. Quebra os poderes contrários. Quebra os poderes malignos. E traga libertação. Ó Deus, restaura a nossa casa. Restaura, Deus, a nossa família. Que haja amor, que haja paz. Companheirismo, Deus, entendimento dentro dessa casa. Entendimento entre pais e filhos e pais entre o casal. Que o teu Espírito Santo venha habitar dentro dessa casa e que todo espírito contrário bata em retirada. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. De Deus, visita essa casa. Visita, Deus, essa família com teu Santo Espírito. Com a tua santa e bendita presença. Que a luz de Deus brilhe dentro da tua casa. Que Deus restaure o teu casamento. Que Deus restaure a vida dos teus filhos. Que Deus restaure as finanças da tua família. Que Deus abra a porta de emprego, porta de negócios e de oportunidades. Que Deus venha honrar a tua fé. Que todos vejam que há um Deus na tua vida. Que todos vejam que há um Deus na tua casa e na tua família. Seja abençoado. Receba a graça de Deus dentro da tua casa. Receba o Espírito Santo de Deus dentro da tua casa. Que o sangue de Jesus venha cobrir a tua casa e a tua família. E que milagres, prodígios e maravilhas venham a acontecer. Oh Deus, se existe algum enfermo dentro dessa casa, cura. Cura, liberta, Deus. Resplandeça o teu rosto sobre essa casa e sobre essa família no poderoso nome de Jesus. Pai, consagramos essa noite nas tuas mãos, ser conosco. Deus, livra-nos de todo mal, que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra a nossa casa e a nossa família, Deus, que não venha prosperar. Cubra, Deus, a nossa casa e a nossa vida debaixo das tuas asas e conceda-nos uma noite abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Deus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.